Bom dia, meus amigos, muito bom dia, bem-vindos. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025, estamos iniciando a última semana do primeiro mês de 2025, que maravilha! Já começando a terminar ciclos no começo de um ciclo novo, não é? 2025 chegou. Hoje é a última segunda-feira do mês, já passamos o primeiro mês, vamos entrar no segundo, daqui a pouco é carnaval, daqui a pouco o ano começa realmente e a gente vai seguindo a nossa vida, juntos aqui, nos esforçando para nos melhorarmos e darmos esse apoio, né? Esse apoio uns aos outros. Estamos todos de mãos dadas nessa grande aventura que é viver. Seu José Reginaldo, Dona Conceição, bom dia para vocês, desejo uma ótima semana. A ti também, Regina, querida amiga, companheira de tantos anos, uma amizade que está aí. Hoje eu estou nostálgico, hein? Seu Luiz também, com a Dona Ana, quantos anos nós estamos aqui juntos e seguindo essa jornada. Bom dia a todos vocês, uma ótima semana. Hoje, dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, nós vamos ler o capítulo de número 36, que tem como título Coração Puro. A mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Será que dá para a gente não turbar o coração? Tantas coisas acontecem, tantas emoções, tantas decisões a tomar na vida, tanto que enfrentar, né, de situações. Não se turbe o vosso coração. Mensagem de Emmanuel. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou Jesus, o Senhor se vos obscureça, não se vos obscureça o ambiente. Não se vos obscureça o ambiente. Ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Bom dia, Sheila, para você, hein? Pensei em você de manhã, já coloquei o nome dele lá nas nossas irradiações. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território do nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Valdilene, querida, bom dia. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorado é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Quando eu comecei esse capítulo hoje, eu falei para algumas pessoas que não tinham chegado, que coisa boa, hoje é dia 27 de janeiro, nós acabamos de iniciar um ciclo de um ano e já estamos começando a terminar parte desse ciclo, que é um mês. Terminando o mês de janeiro, essa é a última segunda-feira do mês,
Semana que vem, segunda-feira que vem, quando nós nos encontrarmos, nós já estaremos em fevereiro do ano de 2025 e a vida está seguindo. E quando a gente está nessa jornada, nessa navegação da vida, tem tempestade, tem correntezas, tem bonança. O que nós não entendemos ainda é que faz parte do processo navegatório e fazem parte todos esses momentos, as intempéries do tempo. O que vai fazer você ser bem-sucedido nessa navegação e chegar ao objetivo é a sua habilidade em lidar com essas adversidades. É a sua vigilância, é a sua prudência em buscar estar numa navegação mais sólida, mais firme. Um barco a velas que tem uma vela mais forte. Que você aprenda a lidar com, a manejar aquele material todo para que você consiga passar pelas tempestades, pelas turbulências e chegar no objetivo. Essa é a finalidade da vida. As pessoas vão à igreja, vão aos templos espíritas, vão aos templos evangélicos, e sejam lá quais forem, budistas, seja onde você quiser ir, elas vão pedir a Deus que tire delas as dificuldades, que liberte-as do mal. O que nós temos que pedir a Deus é habilidade, é força, é esperança, é fé, é apoio espiritual para nós enfrentarmos as tempestades que a vida vai oferecer, porque é da natureza a tempestade. Não se turbe o vosso coração, vai muito além do que uma frase para dizer fique calminho aí, não se irrite, porque ela está dizendo o seguinte: tenha fé, tenha esperança. E é nessa passagem evangélica do não se turbe o vosso coração que Jesus nos apresenta as várias moradas do Pai. Ele diz para nós não turbarmos o nosso coração. Há várias moradas na casa de meu Pai, e se assim não fosse, eu não vou teria dito que estou indo antes de vocês para preparar esse ambiente. Ou seja, vocês vão ficar aí, vivendo essa experiência que é precisa, é necessário. Mas não se turbe o vosso coração, porque a esperança que eu lhes dou, que tem que vir através da fé e do conhecimento, é que vai passar essa tempestade. E que tudo que a gente vive, por mais doloroso que possa parecer e ser, é legítimo para que nós possamos alcançar o nosso objetivo final, que é a chegada bem-sucedida depois desse processo de navegação. Olha, não passarás assim no mundo, palavras de Emmanuel, todos nós não passaremos no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Então não é a prova que a gente quer, a prova áspera ou com fel não é castigo, é processo evolutivo. Então, se não é castigo, por mais dolorosa que ela possa me parecer, como é que eu posso me rebelar contra o meu pai, que me permitiu viver aquela experiência? Eu não tenho que me revoltar contra Deus, eu tenho que pensar o que Deus está querendo, pretendendo que eu perceba, que eu alcance através dessa traição que eu estou vivendo, dessa injustiça, dessa ingratidão, dessa dor física, desse sofrimento, seja lá qual for. E aí eu começo a amadurecer os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções e começo a lidar com a vida de uma maneira mais eficiente, didática e produtiva. Aí eu descubro a humildade, aí eu percebo que eu não sou melhor do que ninguém. Sabe aquela doença? Ela dá em qualquer um, dá no rico, dá no pobre, dá no branco, dá no negro, dá no homem, na mulher, no homossexual. Somos todos iguais. Sabe em que nós somos iguais, meus amigos? Na dor. Todo mundo aqui tem cabeça.
Se a cabeça doer, todos terão dor de cabeça igualmente. A diferença é que uns vão saber lidar com a dor, suportar a dor de uma maneira e outros de outra. Porque vai estar completamente relacionado ao grau de adiantamento, de aperfeiçoamento moral que nós tivermos alcançado no momento que aquela dor chegar. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. Não se turbe o vosso coração, por pior que possa parecer o seu momento, mas, aflitivo, assustador, amedrontador, é um momento que você precisa viver. E se você viver esse momento, esses momentos, com a companhia do Pai Celestial, com a companhia de Jesus, com a companhia de Maria de Nazaré, com a companhia de seus mentores espirituais, do Espírito que você tenha devoção, tenha confiança. Vamos falar em confiança ao invés de devoção. No Espiritismo não se trata de Deus, eu não sou devoto de São Francisco de Assis. Eu sou simpático a esse espírito chamado Francisco, que eu evoco para estar comigo, em minha companhia, e me ajudar a vencer as tribulações da vida, a tomar as decisões corretas. Eu não estou trocando Deus ou Jesus por Francisco, eu só estou me dirigindo a alguém que está mais próximo de Deus do que eu, para que me possa ajudar a caminhar nessa direção. E aí eu começo a olhar a vida e olhar ao meu lado, olhar em volta de mim e ver pessoas vivendo também os mesmos dramas que eu, ou até piores, ou menos piores, mas também têm seus dramas. E percebo também que o grau de capacidade de suportar a dor também é muito pessoal, porque nós temos que respeitar. E por isso nós temos que respeitar. Por isso que o otimismo tóxico não é legal. Então você tem hoje um filho que precisa fazer um procedimento cirúrgico, algo grave, que você está angustiado, angustiada, essa angústia não é demonstração de falta de fé. Isso é natural do ser humano que tem amor por outro ser humano e que sabe que existe um risco. E você não quer que aconteça com aquela pessoa que você ama algo que possa gerar uma dor maior e uma despedida precoce. Então você se angustia. Está errado sentir essa angústia? É falta de fé? Não. Está errado sentir medo? É falta de fé? Não. O medo é inerente ao ser humano. A nossa fé ainda é vacilante, sim. Se ela não fosse, nós não teríamos medo de nada. Mas não estamos ainda nesse grau. Então vamos entender as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vamos ser generosos conosco, mas sempre entendendo que precisamos entender por que estamos sentindo aquelas emoções que estão surgindo. E a partir daquilo ali, descobrir aonde está a fonte, a nascente daquela emoção, e dizer, poxa, se eu confio tanto em Deus, se eu sei que a vida é eterna, se eu sei que esse momento aqui é um momento realmente impermanente, eu tenho que viver essa experiência de maneira mais singela, mais equilibrada, confiando em Deus que o melhor vai acontecer para mim, para o meu filho, para o meu irmão, para o meu pai. Respiro fundo e sigo adiante. Aí eu vou focar nos pedidos de absolvição, de proteção, de amparo, de toda aquela família. Não só o meu coração, mas o do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu irmão, da própria pessoa que está vivendo aquele drama. Muitas vezes nossas emoções são tão grandes, nosso amor é tão estapafúrdio, que a gente esquece até a dor de quem está vivendo verdadeiramente o drama para sentir a nossa dor. Ai, meu Deus, meu marido vai isso, meu filho vai aquilo, minha mãe vai não sei o que lá, o que será de mim? Quantas vezes eu ouvi no INCA, que eu trabalhei no INCA 4 muitos anos, na capelania, quantas vezes eu ouvi das pessoas, e agora o que será de mim? A pessoa está morrendo ou morreu, a pessoa que está sofrendo pergunta para você, e agora o que será de mim? E ali você percebe a dor da pessoa. E aí você tem que orar por dois, pelo moribundo
e pelo seu acompanhante que está desesperado pensando nele próprio. Ele está errado? Tá. Mas eu vou dizer isso? Não. Porque não é momento de eu ferir mais ainda quem já está ferido. Então eu preciso entender, a partir dessa experiência que eu tenho, que quando eu for viver os meus dramas familiares também, emocionais, eu que tenha que focar mais em quem está realmente vivendo do que em mim. Não negligenciando as minhas emoções e sentimentos, mas entendendo que existe ali uma prioridade. Então não turbar o coração nas palavras de Jesus, na proposta que Jesus me traz, fortaleça a sua fé. Tem fé em Deus, tem fé na vida. E saiba também que há muitas moradas na casa do meu Pai. O que significa dizer que Ele não está lhe garantindo e prometendo a longevidade excessiva. Ele está lhe garantindo e lhe prometendo que existem outras moradas na casa do Pai e que uma despedida aqui não significa o fim. Minha mãe desencarnou. Me despedi dela. Mas não foi o fim. Ela está viva. Só não está aqui entre nós agora. Só não tenho contato físico com ela. Mas se eu não turbasse, aí Jesus nesse momento me diz, não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Poxa vida, quer consolo maior e melhor e mais amplo e mais bacana do que esse? Só que é difícil, hein? Não é simples assim, não. Porque eu preciso construir essa verdade dentro de mim. Só falar, palavras vão com vento. Eu tenho que entender, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança, eu tenho que sentir. Mas Emmanuel está me dizendo aqui, guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não vos obscureça o ambiente. Jesus disse isso também. Não obscureça o ambiente, para de pensar no pior. Pensa no melhor. Plasma o que você deseja e não o teu medo. Porque quando você plasma o medo, o universo entende que você quer o medo. Mas quando você plasma o seu desejo controlando o seu medo, o universo entende verdadeiramente o que você deseja e faz se concretizar aquele desejo. Eu quero trocar meu apartamento. Então eu não vou ficar com... Vai vir o medo. Se eu tiver que vender o outro que eu tenho, ficar um momento sem apartamento para poder encontrar o outro, eu vou morrer de medo, mas tenho que controlar esse medo e focar o meu pensamento no novo apartamento. Já idealizando ele, imaginando ele, e focando nele, trabalhando para ele. Aí o universo vai conseguir entender o que eu quero. Muitas vezes a gente se sabota pelo próprio pensamento. Eu quero muito passar naquele concurso, então eu quero muito passar naquela seleção daquela empresa. Mas eu tenho outros candidatos. Ai meu Deus, eu vou concorrer com o Cristiano, eu vou concorrer com a Carla, a Verônica, que são muito melhores do que eu. Não sei se eu tenho competência, eu não vou conseguir. Ai meu Deus, e agora? Mas eu preciso tanto, eu quero tanto. Olha só, em vez de eu focar na vitória, eu estou focando na derrota, no medo. O universo não está entendendo nada. Está dizendo, ele quer perder ou ele quer ganhar? Se eu focar na vitória, orar, pensar, eu quero aquilo, eu vou conseguir. Eu tenho toda a capacitação para conseguir aquela vaga. Não importa se a Carla é melhor do que eu, a Valdilene, o Cristiano, eu vou continuar aqui forçando, eu vou ter fé e esperança, eu vou conseguir. Aí o universo vai conspirar a meu favor. Se tiver que ser, vai ser muito mais fácil de ser do que se eu tivesse com o pensamento naquele outro foco, que seria a derrota. Então meu filho vai fazer uma cirurgia. Eu já estou vendo ele curado. Eu já estou vendo ele recuperando-se depois da cirurgia, olhando para mim, falando comigo e bem. Sem riscos. Sucesso. O que eu tenho que pedir para essa cirurgia? Que Deus guie as mãos dos médicos, que os bons espíritos, os mentores espirituais, que os médicos do espaço acompanhem essa cirurgia e deem o melhor deles para que aquele médico seja inspirado e tenha as mãos guiadas
e assim a cirurgia seja bem sucedida. Olha como é que muda todo o cenário do ambiente mental e as coisas começam a... Aí você vai ficar mais leve, porque a tua fé vai te fortalecer. Porque você só está descendo. Só tem uma saída aqui, a vitória, acabou. E se a derrota vier, não se preocupa. Não se turbe o vosso coração, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Meus amigos, é um exercício de vida do que nós estamos conversando aqui agora. Não é uma coisa que a gente vai sair daqui com isso resolvido, não. Eu estou só plantando um germen de algo que precisa ser avaliado por vocês, alimentado, cuidado, cultivado ao longo de toda a existência. Não pense que eu também não tenho meus medos, muitos até. Mas eu tento entender isso e estou aqui agora. Poderia estar dormindo porque eu ainda estou de férias. Poderia estar indo à praia, fazer qualquer coisa, mas eu não vou abrir mão da minha conversa fraterna, porque tudo que eu estou dizendo para vocês é para mim. Que eu possa também entender que vocês estejam recebendo, como para vocês também, para que vocês possam absorver essa grande mensagem do coração puro que Jesus nos manda, que Francisco de Assis nos manda, que Emmanuel nos manda, e João, o evangelista, nos manda, para que nós possamos transformar as nossas vidas em momentos mais agradáveis e menos tensos, menos cansativos, menos árduos. Só depende de nós. Agora um conselho de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 104. Se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isto seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência e aprovação. Olha só, a doença, para a espiritualidade, é uma provação. Suporte com paciência, aprovação. E lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos o nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. Amigos queridos, eu espero que essa mensagem possa abrilhantar o dia de vocês com um pouco mais de fé, de esperança, de serenidade, de confiança. Tudo vai passar. Vivemos num mundo impermanente. Estamos aqui de passagem. Viemos viver essas experiências. Aproveitem-as. Vai dar tudo certo. Eu desejo a todos um ótimo dia, uma semana de muita luz e que nós possamos nos encontrar na próxima oportunidade. Paz e bem a todos vocês. Ótimo dia.